Ele é capaz de saber que no meio de 100, um está faltando. Ele larga as 99, vai buscar aquela que se perdeu. Meus irmãos, para nós é motivo de alegria saber disso. É quando você se aproxima do trono da graça, quando você faz a sua oração, quando você se dirige a nosso Senhor, Ele não te vê um no meio da multidão, Ele tem um relacionamento pessoal com você. Meus caros irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, você que está conosco participando desta Santa Missa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui disponibilizada. Nós estamos em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Meus irmãos, no evangelho de hoje, é muito fácil nós nos colocarmos no lugar de Bartimeu. Nós somos hoje este cego que clama a Jesus o dom da vista. Mas a pior cegueira não é a cegueira dos olhos, é a cegueira do coração, é a cegueira da fé. Segundo a Escritura, quando falta fé, esta fé é a luz, o ser humano se torna cego. Na verdade, todos nós somos cegos se não tem luz. Basta retirar a nossa luz que nós não vemos absolutamente nada. A nossa visão sem luz, ela é inútil. Assim é a vida humana. Sem fé, ela se torna inútil, porque a pessoa ela vai andar na escuridão. Não apenas uma escuridão dos olhos, mas uma escuridão existencial. Nós temos neste texto que ouvimos, Jesus saindo ali de Jericó. Jericó fica a 24 quilômetros de Jerusalém, não é tão longe assim. E Jesus andando, o texto diz que junto com ele estavam os discípulos e uma grande multidão. Repita, uma grande multidão. Uma grande multidão. Jesus, ele evangeliza grandes multidões, porque ele ama a todos. Mas se Jesus amasse somente todos, nós seríamos mais é número, né? Para o governo, você não é ninguém, você é um número. Tanto que você chega no lugar e eles te perguntam: qual a sua família? Quem que é seu pai? Não, eles perguntam o quê? CPF, digita aí, CPF. Digita aí, identidade. Eles querem qual é o seu número. E basta você morrer que eles dão baixa no número. Isso é se Jesus amasse somente a multidão. Só que há uma verdade no evangelho, e nós vamos repetir isso. Jesus ama a todos e a cada um. Jesus ama a todos e a cada um. O que significa dizer que ele ama a todos? Ele ama a humanidade. Ele ama a sua igreja. Ele ama aqueles que o seguem. Mas ele ama a cada um porque ele conhece estes uns de todos aqueles que o seguem. Ele é capaz de saber que no meio de 100, um está faltando. Ele larga as 99, vai buscar aquela que se perdeu. Meus irmãos, para nós é motivo de alegria saber disso. É quando você se aproxima do trono da graça, quando você faz a sua oração, quando você se dirige a nosso Senhor, Ele não te vê um no meio da multidão, Ele tem um relacionamento pessoal com você. E aqui, o homem, ele não tem nome, porque ele simboliza a própria existência humana. Nós temos aqui, Jesus saiu de Jericó, junto com ele os discípulos, uma grande multidão, e desta grande multidão, Marcos coloca os olhos numa pessoa só, é no filho de Timeu. Aqui vai colocar Bartimeu. Bar é filho. Então Jesus, ele foi chamado filho de Maria, filho de José, ou poderia dizer Bar José, filho de José. Então quando se diz Bartimeu, ele não tem um nome. E qual é o nome deste Bartimeu? Filho de Timeu. É o meu nome, é o seu nome. Nós que estamos como ele, somos muitas vezes cegos e mendigos. Naquela época era normal várias doenças, entre elas a cegueira. E o problema da cegueira não era apenas, e já é muito dolorido, a privação da visão, mas era a exclusão social. Não havia como há hoje essa preocupação de inclusão. Não, você não serve, você está fora. Você é coxo, você está fora. Você é leproso, você está fora.
você é cego, você está fora. Então esse cego, ele não tinha como sobreviver. E em muitos casos, ele era abandonado pela família, como está este aqui, colocado à margem do caminho. Quem está no caminho? Os que estão em movimento, os que têm sonho, projeto, trabalham, família. Quem está à margem? Os que vivem daquilo que lhe dão. E para o cego, nada era mais importante que a sua capa, que era um manto judaico. Era com esse manto, no tempo de calor, ele dormia em cima dele. No tempo de frio, ele se envolvia nele. Para receber comida e dinheiro, ele colocava o manto, as pessoas jogavam as coisas ali, ele puxava o manto e ia palpando para ver o que tinha. O manto era a sua casa, era a sua vida, era a sua segurança. Um cego sem manto era uma pessoa desprotegida. E foi exatamente este cego que estava sentado à beira, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Veja que ele não tem a visão, mas Deus usa da audição para chegar ao coração dele, aquele que era Jesus de Nazaré. Até aqui ele tinha ouvido falar de Jesus. Todos vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vocês estão nessa situação. Todos vocês já ouviram falar de Jesus inúmeras vezes. Hoje, mais um texto, e você saindo da missa, você saberá contá-lo com facilidade a qualquer pessoa. Tal de Bartimeu, era cego, ficou gritando, Jesus o chama, pergunta o que ele quer, ele fala que quer ver, ele volta a ver. Então você está escutando. Aquele cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Atenção. Ouvir falar de Jesus não significa intimidade com Ele, contato pessoal com Ele. Lembro-me, quando eu comecei a trabalhar com Manzotti, lá em Curitiba, num dos voos estava do meu lado um médico. E ele muito prosa, foi falando de umas coisas lá, eu fui falando de outras, até que no meio da viagem, eu descobri que ele era médico, e ele foi informado que eu era padre. E ele disse: ah, padre, eu já li a Bíblia. Aí depois que eu li a Bíblia, eu a dei de presente, porque eu leio o livro uma vez só. Eu não volto no mesmo livro. Claro que eu não vou ali render assunto, mas eu entendi claramente que ele leu o livro numa questão histórica, para conhecer o Jesus histórico. Mas ele era um cego espiritual, que não conseguiu ver em Jesus histórico o Cristo da fé, o Emanuel, o Messias. O que acontece com o cego? O cego, ele era cego, mas ele viu a verdade de Jesus com o coração. Ele não está ali apenas para ouvir falar de alguém, ele quer entrar em relacionamento. Um exemplo para ficar muito claro. Imagine que você está com sede e eu te apresento um copo de água e digo: olha, esse copo de água, ele mata a sede. Esse aqui está frio, está fresquinho, você pode tomá-lo todo, a sua sede vai acabar na mesma hora. A água vai te trazer um refrigério, ela vai te trazer um frescor. Eu posso ficar falando da água, meu filho, a vida inteira. Minha pergunta é: quando é que você matará a sede? Não é quando você ouvir, é quando você tomar. O problema é que muitas pessoas estão na igreja e a experiência delas com Cristo é uma experiência de ouvir. E estas pessoas que só ouvem, rapidamente, elas não vêm mais. Ou elas trocam de igreja, ou elas perdem a fé, ou não vê significado na missa mais, porque elas estão ouvindo, e a sede não acaba, e a fome não se mata, porque não é um saber, é um ingerir, é um experimentar. E aquele cego que já tinha ouvido falar de Jesus, alguém falou de Jesus para aquele cego. Vocês estão vendo a importância de falar de Jesus para as pessoas? Porque pode chegar um momento que aquela pessoa precise de algo que ninguém pode dá-la, mas se você falou de Jesus para ela, naquele momento ela vai procurar uma oração, naquele momento ela vai procurar um caminho. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. O Nazareno, leio,
quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Atenção, ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, e ele grita: Jesus, filho de Davi. Ele deveria ter gritado: Jesus, o Nazareno. Jesus, Nazareno, tem piedade. Não. Quando ele ouve dizer de Jesus, é um Jesus Nazareno, o homem de Nazaré, a terra de Maria, Maria de Nazaré. Só que com tudo aquilo que o cego ouviu, através da fé que vem pelo ouvido, ele entendeu que aquele homem que passava não era apenas o Nazareno, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Então ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. O que significa a denominação filho de Davi? O Messias, o rei de Israel. E ele vai gritar: tem piedade de mim. Meus irmãos, se aquele cego fosse como um de nós, mas eu no meio da multidão, eu vou gritar Jesus? Eu no meio da multidão, eu vou chamar a atenção para mim? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão dizer de mim? Aí você, por causa dos outros, você não vai à missa. Por causa dos outros, você não lê Bíblia. Por causa dos outros, você não faz adoração. Por causa dos outros, você não testemunha a sua fé. Aí você fica, além de cego, calado, e Jesus passa e o milagre não acontece. Jesus, ele está passando. O texto diz: Jesus saiu de Jericó com seus discípulos. O cego estava sentado. Quando ouviu dizer que Jesus estava passando, repita alto: Jesus passa. Jesus passa. E se você, meu filho, não pegar naquela hora a sua graça, já era. O cego sabia: ele está passando aqui hoje. Quando é que eu terei uma outra oportunidade dessa? Não é o depois, não é o depois, é o agora, é o já. É você tirar os olhos das pessoas e colocar a sua atenção naquele que pode fazer por você o que ninguém pode. Se você não sabia disso, saiba agora: Jesus pode fazer por você o que ninguém pode. Mas para você saber disso, você precisa sair do saber que a água mata a sede, e você precisa tomar da água. É por isso, já passando aqui à frente, depois eu volto, quando ele chega na frente de Jesus, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Quem ouve o texto diz: por que Jesus pergunta isso? O negócio é muito claro. Se o cara é cego, ele quer o quê? Só que Jesus viu que ele já via. Aquela multidão que estava atrás de Jesus com os olhos abertos: é Jesus, o Nazareno. Aí Jesus olha e fala: bando de cego, eles me veem só como um homem, só como um Nazareno. E o cego viu o que ninguém via: filho de Davi. Aí Jesus pergunta: você quer o quê, meu caro? A graça das graças você já tem. Você sabe quem eu sou. Esta é a graça das graças. Se você vê, se você não vê, se você ouve, se você não ouve, se você fala, se você não fala, se você anda, se você não anda, o mais importante é saber quem é aquele que passa: o filho de Davi. E aprenda uma coisa com a palavra: para levar você para o mau caminho, assim. Para tirar você da igreja, tá assim. Para falar você que o pecado é melhor que a santidade, tá assim. Para duvidar das coisas da fé, tá assim. Tanto que o homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo: isso mesmo, grita mesmo. Quem sabe Jesus te fazer, eu vou gritar com você: Jesus, aqui, parte meu. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. O que aconteceu? Cala a tua boca. Você está incomodando. Deixa Jesus passar em paz. A multidão está com ele. Você está nesse escândalo aqui. Se coloque no seu lugar. Você é um cego, você é um mendigo, você está à beira. Fique aí. O que essas pessoas foram para o cego? Um empecilho para chegar até Jesus. Pensa só numa meia dúzia aí. Quantas pessoas estão na sua vida que são empecilhos para você chegar até Jesus? Pessoas que criticam você que vai à missa,
pessoas que dizem que não precisa ler Bíblia, pessoas que pegam no seu pé por você ser uma pessoa religiosa, pessoas que te criticam quando te vê com um terço na mão. É esta multidão aqui, ó. Eles o repreendiam para que se calasse. Cala a boca. Não é para você rezar, não é para você clamar, não é para você adorar, é para você ficar aonde você está. Eu tenho certeza que aquele homem que era cego pensou rapidamente assim: estas pessoas que me mandam calar a boca, elas podem fazer o que por mim? Nada. Então eu vou me calar por causa de pessoas que não podem fazer nada por mim? Eu vou me calar por pessoas que não querem que eu melhore? Eu vou me calar por pessoas que não querem que eu obtenha a minha cura? Meus irmãos, cuidado quando este tipo de gente faz parte do seu relacionamento e da sua vida. Na verdade, quem deveria calar a boca não era o cego, eram esses. Jesus foi muito educado, né? Porque Jesus aqui pede para chamar o cego. Mas uma leitura mais nua e crua, é como se Jesus dissesse assim: o cego é que deve gritar, é vocês que devem calar. E eles gritando: cala a boca, cala a boca. E o cego gritou mais ainda. Repita comigo: o cego não podia ver. O cego não podia ver. Mas ele não era mudo. Mas ele não era então ele mudo. podia gritar. E ele podia gritar. Olha para o padre aqui. Você está precisando de uma graça, não está? Todos nós estamos. O que você não pode? Mas o que você pode? O cego não podia ver, mas ele podia. Ele podia. Quantas vezes a gente está centrado somente na limitação, aquilo que você não pode, e você esquece de tantas coisas que você pode. Se eu pego um lençol enorme, eu faço uma pintura no meio dele, uma bola, uma mancha preta no meio do lençol, e abro o lençol e pergunto: o que vocês estão vendo aqui? Todo mundo fala uma bola preta, ninguém fala o lençol branco. A gente só vai no cuidado quando isso não está na sua vida. Por mais que as coisas não estejam como você gostaria de estar, elas poderiam estar piores. Poderiam estar pior. Ô padre, aquele cego podia estar pior? Podia. Ele podia não ouvir e podia também não falar. Aí estava dose. Como que ele ia gritar? Ele ia pegar uma lata e bater, né? Mas ele podia não ter mão. Podia ter que bater o pé. Se não tivesse pé, tinha que rolar, né, meu filho? Está entendendo, sim ou não? Cuidado, que a nossa mente, ela se concentra no negativo. E eu vou te dar um exemplo claro, que eu me incluo, que todos nós, se a gente não vigia, a gente cai. Um exemplo muito claro. Acompanha comigo. Vou resumir o exemplo. Você teve uma noite maravilhosa, dormiu 8 horas. Acorda alegre, entusiasmado, vai no banheiro. Você tem banheiro em casa, graças a Deus. Faz lá o seu pipi. Água, não tem que ir na cisterna. Você já escova o dente, você tem dente. Olha aí, graças a Deus. Vai escovar, você tem água em casa, tem escova, tem creme dental. Aí você vai pentear cabelo. Os que têm cabelo, louve ao Senhor. Os que não têm, né, Deus provê outras coisas aí. Aí você vai para o seu quarto, você abre o guarda-roupa. Opa, você tem guarda-roupa, papai. E tem gente que demora a escolher o quê? Tanta que tem. Aí eu vou com uma camisa branca, hoje eu vou de mais fechado. Mulher então, nossa, qual sandália? Aí escolhe, vai para a cozinha. Você tem cozinha, aí tem comida. Tem gente que tem fruta, pão, manteiga, café, leite. Isso que você toma de manhã. Tem uns que tomam suco detox, verde, ou os marombados, ovo, proteína, etc. Já sai para o trabalho, glória a Deus. Você trabalha, chega no trabalho, tem lá seus colegas, você vai vivendo o dia, almoço, você está vendo, está ouvindo, está falando, está andando. 3 horas da tarde, o seu patrão injustamente te chama a atenção em público, te humilha em público. Você tem que ficar calado, senão você ainda é mandado embora. Aí você derrama até bilhos de raiva. O dia não acaba e você está rezando para acabar a hora de trabalho para você voltar para casa. Deu ali 5 horas, 6 horas, você volta para casa nervoso, magoado, agressivo. Sua mulher não fez janta, aí você quebra a cozinha, você fez janta, você critica e cachorro latino e menino, e você tem cachorro e menino e papagaio, calopsita, aquela confusão. Nossa, não estou vendo a hora desse dia acabar. O dia, é assim ou não é? Só que não é o dia. É às 3 horas, 7 minutos e 40 segundos que ele te deu uma. Aí você pega isso e você estende para
o dia inteiro. O dia, viu? Hoje foi o dia de. Acontece assim ou não, meus irmãos? Com todos nós acontece assim. Por quê? Porque nós estamos centrados no que nós não temos, na cegueira. O cego, ele pensou, eu sou cego, mas eu não sou mudo. Então o que eu posso? É gritar ainda mais. Esse cego, ele tem automotivação. Porque as pessoas desmotivaram nó. Ele se automotivou, não, eu vou gritar ainda mais. E colocou a boca no trombone. Jesus está com uma multidão. Ele andando, os 12 discípulos, aquela multidão. Jesus, que é isso? Eu vou parar para atender um? Olha a multidão que está aqui. Meus discípulos, multidão, o pessoal. Não. Jesus, ele se desliga da multidão. E a atenção dele vai para um que precisa dele naquele momento. Jesus ama a todos e a cada ele para. Gente, é maravilhoso o texto. Você quer mudar a sua vida para melhor? Esqueça as pessoas e chame a atenção de Jesus. Os jovens aí, você sabe muito bem chamar a atenção quando você está querendo aí começar um namorinho, não é? A mãe fala, ó, meu filho está querendo começar a namorar, padre. Como você sabe? Está usando perfume, está usando roupa mais bonita, está pedindo um dinheirinho. São os sinais. Como que você chama a atenção de Jesus? Bartimeu chamou, gritando. Como que eu e você tem chamado a atenção de Jesus? Como que no meio dessa multidão, o mundo, nós aqui, pessoal em casa, como que você fala assim, mas será que Jesus está me vendo, me ouvindo? Você tem que chamar a atenção dele. Nós estamos num mundo que as pessoas gostam de chamar a atenção. Não posso falar muita coisa não, eles me processam, né? Mas você vê na rua, em capitais, em aeroporto, eu fico impressionado como que a pessoa tem uma carência daquele tamanho para precisar fazer o que faz, vestir como veste, se comportar para chamar a atenção. Só que aqui é um problema. As pessoas estão preocupadas em chamar a atenção daqueles que dizem, cala a boca, fica aí e não grita. E elas não fazem o mesmo esforço para chamar a atenção de nosso Senhor que passa. É Ele que nós devemos chamar a atenção. Eu quero ser visto por Ele. Eu quero ser escutado por Ele. Eu quero que Ele me chame. Porque o contrário eu não quero. E pode repetir, diga, eu também não quero. Eu também não quero. Qual que é o contrário? Qual que é o contrário? A multidão toda. Oi, levanta, vai, levanta. E Jesus, não. Pode sentar aí de novo. É muito melhor a multidão mandar você ficar sentado e um só, que é Jesus, dizer, venha. Porque a palavra dele é a única que pesa. Guarde isso. É a única que pesa. E quando Jesus ele entra na sua vida, e quando você se permite entrar em relação com ele, atenção, ele muda as pessoas, ele muda o ambiente para depois mudar você. Você está pedindo para Jesus mudar certas pessoas, e Jesus está usando estas pessoas para mudar você. Você está pedindo para Jesus mudar uma situação, e Ele está usando essa situação para mudar você. Veja como que Jesus muda as coisas. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que se calasse. Então Jesus parou. Por causa de um só, ele vai parar por sua causa também. Ele está passando, mas se você chama, ele para. E Jesus disse, chamai-o. Jesus disse só isso, chamai-o. A multidão na hora mudou. No versículo 48, muitos o repreendiam para se calasse. No versículo 49b, a multidão dizia, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Que mudança, hein? Aqueles que falavam, cala, agora estão encorajando o homem. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha aí, ele era cego, mas ele não era coxo. Além de gritar, ele podia levantar. E aqui, Jesus te chama, do latim, vocare, vocação. Jesus chama a cada um de nós. E ele não nos chama assim, não. Oi, você aí, de camisa rosa. Oi, essa menina aí, cabelo amarrado. Não. Ele nos chama pelo
e você só chama pelo nome quem você conhece. Amém? Ele te chama pelo nome. O bom pastor conhece as suas ovelhas. O cego jogou o manto, deu um pulo, olha aí, maravilha, e foi até Jesus. Eu não falei sobre o manto? O manto era tudo para o cego. Hora que Jesus o chama, quem se tornou tudo para ele? E o manto serviria para quê? Você viu que o cego tinha certeza da cura? Por que a gente não recebe cura, gente? Porque você leva o manto. Não, deixa eu levar um manto, vai que não aconteça. O manto eu já tenho. Não, ele julgou o manto, quer dizer, acabou. O manto é vida velha. Ele dá um pulo, ou seja, na hora, entusiasmo. Ele não se levanta com má vontade. Ele não se levanta não, ele dá um. Você quer ver o pessoal dar um pulo? Fala com a pessoa assim: se você pular, você vai. Sábado lá em casa, picanha e Heineken. Opa! É na hora. Quer ver dar um pulo? Se você dar um pulo, te dou R$100. Não, eu dou até 2. Vamos rezar? Cadê o pulo? Vamos à missa? Cadê o pulo? Vamos ler a palavra de Deus? Vocês estão notando que as pessoas são morosas para aquilo que é de Deus e são rápidas para aquilo que é interesse dela. O cego, ele dá um pulo. Que pulo que é esse? É o pulo da sua mudança de vida. Ele disse: nunca mais eu volto para esse lugar, porque Ele me chama. E se Ele me chama, eu estou aqui. Ele joga o manto, dá um pulo, vai para Jesus. Jesus diz para ele: que queres que eu te faça? O pessoal faz até umas piadinhas, né? Ah, Jesus, eu queria uma bengala. Ah, eu queria um cão-guia, né? Não. Jesus olha para aquele homem, como eu já expliquei: se você sabe quem eu sou, eu tenho que te perguntar: que queres que eu te faça? E ele pede: mestre, que eu veja. Isso é o essencial. Jesus pergunta para você hoje: que queres que eu te faça? Qual é a resposta? Que eu veja. É a visão espiritual. É ver as coisas com os olhos da fé. A fé, ela ilumina. Eu comparo a fé como um farol do nosso carro. Quando você viaja à noite e a estrada não é iluminada, é um breu danado. Aí você liga os faróis, farol baixo, farol alto, você vai embora. Sem farol é bem complicado você dirigir à noite, concordam? Não vai terminar bem. Mas o farol me dá segurança, porque eu consigo ver a estrada. Só que tem um detalhe: o farol ilumina a estrada, o farol não ilumina o destino. Eu estou saindo de Divinópolis para Itaúna. Quando eu ligo o farol do meu carro, o farol não ilumina Itaúna, não. Ele ilumina o quê? Poucos metros à frente. Isso é fé. É você andar na estrada, vendo poucos metros iluminados, na certeza de que depois do que você vê, virá o que você não vê. Isso é fé. Se você viaja de dia, você não precisa de fé, você vê a estrada toda. A nossa viagem é nesta escuridão do cego, e a fé ilumina, mas a fé ilumina próximo. É andando que se vê o caminho, é viajando que se faz a viagem. Sem fé é você viajar à noite sem farol ligado. Você não vai andar muitos metros. Então, que eu veja. E aqui, meus irmãos, uma lição para a gente, para você também. Seja para Jesus claro, específico no que você quer. Há pedidos, chamam pedidos latos, são pedidos gerais. Ah, Jesus, me abençoa. Ele vai abençoar. Me proteja. Ele vai proteger. Alegra meu coração. Ele vai alegrar. Mas o cego, ele podia falar com Jesus: o que você quer que eu te faça? Ah, me alegre. Ou me dê uma mulher. Podia, não era pecado nenhum. Me dá uma mulher. Ah, me dá uma casa. Me dá um carro. Um chofer, você não vê, não, ele foi no essencial, que eu veja. Se Jesus hoje olhasse para você e perguntasse assim: o que queres que eu te faça? Fala agora. Você saberia dizer? Você tem de maneira clara o que te falta? O que faltava ao cego? A visão. Foi isso que ele pediu. O que é que te falta? As pessoas pedem fartura, e o pedido do cego estava na falta, não na farta. Ele está com carência. Ele pede para Jesus. Quando você for rezar, seja específico: Senhor, eu preciso de trabalho. E se for
de acordo com o teu desígnio, e pensam para a minha vida, eu queria o trabalho em tal lugar, para trabalhar com tal pessoa, para receber tal salário. Mas é assim que funciona? Nem sempre é assim que funciona, mas quanto mais específico você é, mais Deus sacia o teu coração. Tanto que eu gosto muito de garçom. O garçom, ele não gosta de coisa geral, ele gosta de coisa específica. Meu rei! Aí vem o garçom. Pois não, uma água. Peça para ele uma água. Ele vai ficar para você assim, aqui, ó. Aí ele, educado, ele pergunta: você quer gelada ou natural? Gelada. Com gás ou sem gás? Com gás. Ô garçom, uma água geladinha com gás. Específico. Vocês entenderam como que aqui reza? Você tem que rezar de maneira específica e deixa Deus aberto para fazer. Mas quanto mais claro você for na oração, clareza, mais a sua fé trabalha para você. Você não fica julgando as coisas, mas você pede de maneira clara o que você deseja e deixa Deus livre para Ele fazer. Jesus disse: vai, tua fé te curou. Tudo depende da fé. E como é que o Evangelho termina? Jesus tem uma ordem e o cego obedece. A segunda ordem, ele não obedece. Qual que é a primeira ordem? Vem. E ele veio. Qual que é a segunda ordem? Ele não consegue ir mais. Por quê? Uma vez que você está com sede e você toma água, você descobriu como é que mata a sede. Aí você não vai sair mais da fonte. Quando ele é curado por Jesus, Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Vai para onde? Não vai embora não. Vai para a tua casa. Vai para a tua família. Vai para a tua esposa. Vai para o teu trabalho. Vai para a tua vida. É como se ele dissesse: não, Senhor, uma vez que o Senhor me tocou, não existe mais a minha vida. A minha vida é para te servir. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Imediatamente, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Esse caminho é a igreja. No início do cristianismo, era chamada religião do caminho. Depois passou cristãos católicos, mas no início era o caminho. No grego, quando o cego, que não é mais cego, né? Agora ele está vendo, ele segue Jesus, este seguia Jesus. Qual é o nome que o cego recebe? Porque ele não é mais Bartimeu. Vai dizer, no mesmo instante, ele recuperou a vista. Não disse, Bartimeu recuperou a vista. Ele ganha outro nome. Qual é o nome? Qual é o nome? Vou ajudar. Qual é o nome? Eles ali, ó. O que eles são? Acólitos. A palavra acólito significa aquele que segue. Por que eles são acólitos? Porque eles acompanham o padre na celebração. Eles me servem na celebração. Eles fazem acontecer. Então este cego se transforma em acólito. Ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Veja que a nossa vida, nós precisamos ser acólitos do Senhor. Servi-lo, segui-lo e testemunhar. Um dia eu fui cego, hoje não mais. Mas eu tenho certeza, com isso eu finalizo. Você acha, meu irmão? Olha para o padre aqui. Foi a única vez. Você já ouviu isso assim, ó? Olha, eu vou fazer tal coisa para você. Mas é a primeira e última vez. Já ouviu isso? Foi a primeira e última vez que Jesus perguntou para aquele homem o que ele queria? Não. É uma pergunta quase diária. Naquele dia, eu quero ver. No outro dia, necessidades para o outro dia. O pão nosso de cada dia. Naquele dia foi a visão. Nos outros dias, as graças necessárias. Meus irmãos, que este Bartimeu nos ajude a ter uma vida mais livre com Jesus. Não se importe tanto com as pessoas que mandam você calar. Grite para que Ele possa te escutar, porque somente Ele pode mudar a sua vida e o seu coração. Convido você a fechar os seus olhos. Quando você fecha os olhos, você experimenta a cegueira do mundo, mas não a cegueira de Bartimeu. Com os olhos fechados, abrem-se os olhos do coração.
os olhos da fé, porque nós sabemos quem é Jesus, e é por isso que rezamos: Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada pessoa que está conosco nesta Santa Missa, e que terminou de ouvir esta pregação. Tantas vezes, Senhor, nós somos como este Bartimeu, nos sentimos à beira do caminho, à beira daquela roda de amizade que eu queria fazer parte, mas eu não consigo entrar. Talvez você se sinta à beira da sua família, todos são valorizados, menos você. Lá no seu trabalho, você se sente à beira, à margem. Mas o Senhor, Ele não vai até a margem, Ele não vai até a beira, Ele te chama. Jesus está no meio do caminho. Tu poderias, Senhor, ter ido até o cego, mas o Senhor o chama, ou seja, vem para o meio. Hoje o Senhor chama cada um de nós. Hoje o Senhor chama você. E você precisa abandonar o seu manto, jogar fora a sua capa. Qual é a sua falsa segurança? Você se apoia em quê? A sua segurança é o seu dinheiro, a sua segurança é o seu trabalho, a sua segurança são as pessoas? Não, isso tudo é capa. A sua segurança deve ser Jesus Cristo. E é neste pulo que você deve vencer aquelas vozes e ir até o Senhor. Aqui, o cego, ele se torna também surdo à voz daquelas pessoas que o repreendiam para que se calasse, mas o seu ouvido estava bem aberto à palavra de Jesus. Chamai-o, e ele foi. O Senhor pergunta hoje: que queres que eu te faça? Olhando para a sua vida, peça a Jesus o que você deseja, o que Ele pode fazer por você esta noite, esta semana que estamos iniciando. Talvez você esteja pedindo para alguém, então diga para Jesus o que você deseja para esta pessoa, mas peça com fé, porque a palavra de Jesus é certa: a tua fé te curou. E uma vez abençoados, que nós possamos continuar seguindo Jesus pelo caminho. Não podemos ficar longe de nosso Senhor. E ainda de olhos fechados, num gesto simbólico, eu te convido a colocar as suas mãos nos seus olhos e rezar comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, cura-me de toda cegueira espiritual. cura-me de toda cegueira espiritual. Afasta-me de todo o pecado. Afasta-me de todo pecado. Que eu consiga romper com todos os vícios, Que eu consiga romper com todos os vícios, com tudo aquilo que me escraviza com tudo aquilo que me escraviza e que me mantém à beira do caminho. e que me mantém à beira do caminho. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Cura o meu coração, Cura o meu coração, para que eu possa vê-lo verdadeiramente, para que eu possa vê-lo verdadeiramente, não apenas como Nazareno, Não apenas como Nazareno, mas como filho de Davi, mas como filho de Davi, meu Senhor e Salvador. que o meu Senhor Senhor e e Salvador. Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, Obrigado, Senhor, pelas graças derramadas da minha vida pelas graças derramadas em minha e por aquelas que verei ainda esta semana, E por aquelas que ainda verei esta semana, pela minha postura de orar, pela minha postura de orar, de clamar, de clamar, de caminhar de caminhar e de ir ao teu encontro. e de ir ao teu encontro. No meio daquela multidão, No meio daquela multidão, o Senhor conversou com aquele único homem, o Senhor conversou com aquele único homem. e hoje o Senhor conversa comigo. E hoje o Senhor conversa comigo. O Senhor toca na minha vida, O Senhor toca na minha vida, renovando a minha fé renovando a minha fé e me perguntando: e me perguntando: que queres que eu te faça? que queres que eu te faça? Esta noite eu te peço, Senhor, Esta noite eu te peço, Senhor, que eu veja
Que eu veja. Que eu veja o teu amor na minha vida. Que eu veja o teu amor na minha vida. Que eu veja a tua presença na Sagrada Escritura. Que eu veja a tua presença na Sagrada Escritura. Que eu veja o teu rosto na Eucaristia. Que eu veja o teu rosto na Eucaristia. Que eu veja a minha família unida. Que eu veja a minha família Que eu unida. veja o meu matrimônio restaurado. Que eu veja o meu matrimônio Que eu restaurado. veja a cura da minha doença. Que eu veja a cura da minha doença. Que eu veja o meu trabalho. Que eu veja o meu trabalho. Que eu veja, Senhor. Que eu veja, Senhor. Dai-me visão espiritual. Dai-me visão espiritual. Para que eu possa segui-lo pelo caminho. Para que eu possa segui-lo pelo caminho. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Louvores e glórias a ti, Jesus. Louvores e glórias a ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma pregação como essa, mande o link para esta pessoa. Evangelize pelos meios digitais. Aí está um terreno carente de uma palavra de Jesus. Deixe o seu comentário desta pregação. Deixe o seu like, isso ajuda o YouTube a mandar essas pregações para tantas outras pessoas. E se inscreva se você ainda não é um inscrito. E repito, seja também um evangelizador. Coloque o link desta pregação nos seus grupos de WhatsApp. Se uma pessoa ouvir a palavra e receber a bênção, você tem crédito com Deus. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos neste mundo as pessoas que gritam sempre: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ninguém pode fazer por nós o que Ele pode. E se você clamar, Ele vai parar, Ele vai te chamar, Ele vai dialogar e a graça acontecerá. Que assim seja. Amém. Nesta quaresma, meus irmãos, nós precisamos pedir que o sol da fé nasça nos nossos corações. Nós precisamos pedir que a luz do Espírito Santo banhe os nossos olhos, para que você tenha discernimento, sabedoria, inteligência para discernir o bom do mal. A pior coisa, pior do que uma doença mortal, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a noção do pecado. A partir do momento que a pessoa não tem noção mais do pecado, na vida desta pessoa, o diabo deitará e rolará, conforme o ditado que nós gostamos de dizer: na vida de fulano, o diabo deita e rola. Cuidado, porque onde nasce o sol da fé, nós conseguimos ver a ação do mal. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, nós estamos celebrando hoje o primeiro domingo da quaresma. Indiferente se é o ano A, B ou C, Mateus, Marcos ou Lucas, o primeiro da quaresma é sempre as tentações de Jesus no deserto. Este ano C, nós lemos as tentações no Evangelho de Lucas. E é muito importante fazer esta ligação do Evangelho de hoje com o Evangelho de quarta-feira de cinzas, que é a abertura da quaresma. Neste evangelho, Jesus fala sobre o relacionamento com Deus. O evangelho fala sobre isso. O meu relacionamento com Deus, que passa pelo jejum, pela oração e pela esmola. E esses três, que são os exercícios quaresmais, devem ser feitos em segredo, para que somente Deus saiba, e Deus que vê o oculto te recompensará. Jesus vai dizer que quando for rezar, não é para tocar trombeta, ficar gritando, chamando a atenção, é para rezar no coração. Que ninguém necessite saber da tua oração, é você e o Senhor, e Ele que vê a tua oração oculta vai te recompensar. Quando você for fazer jejum, não é para aquela cara cadavérica, porque eu estou com fome, não. É para perfumar, pentear o cabelo, lavar o rosto, para que ninguém saiba que está jejuando, só Deus. Sobre a esmola, Jesus vai dizer: o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Relacionamento com Deus, oração, esmola e jejum. No evangelho de hoje, nós temos as tentações de Jesus no deserto. E aqui nós precisamos entender por que o diabo nos tenta. Por que o diabo tentou Jesus? Por que o diabo olha para nós, ele tem vontade de ficar nos tentando? Ele quer uma coisa só: ele quer atrapalhar
e até romper o nosso relacionamento com Deus. Este é o motivo do demônio tentar o ser humano: romper, extirpar o relacionamento com Deus. E é preciso entender o porquê Deus permite a tentação. Vocês nunca pensaram nisso? Deus poderia dizer: olha, não quero que o Padre Christian seja tentado. Aí falava com o meu anjo da guarda: ó, o diabo chegou, pode correr com o bicho. Eu ia ter uma vida de santidade, de oração, de plenitude, sem tentação alguma. Então há um porquê da tentação. Deus não nos tenta, Deus nos prova. Toda tentação vem do demônio, toda prova vem de Deus. O demônio nos tenta para nos fazer pecar, rompendo o relacionamento com Deus. Deus nos prova para que sejamos aprovados e cresçamos na fé, na esperança, na caridade e nas virtudes. Por que Deus então não manda o diabo nos tentar, mas permite que o diabo nos tente? Por alguns motivos. Entre eles, primeiro, para aumentar em nós a constância, a fé e a liberdade em sermos de Deus. Ninguém é de Deus de maneira obrigatória. Você tem liberdade de ser de Deus, como você tem liberdade de servir ao inferno. Então a tentação, ela está jogando conosco a nossa liberdade. Deus nos dá o prato, nos serve, você come se quiser. É para o livre arbítrio do ser humano. Então Deus tem as suas propostas e o diabo as suas seduções. Deus as suas provas e o diabo as suas tentações. E nós vamos escolher. Segundo, Deus permite que o diabo nos tente para mostrar que o pecado clama em nós. Que muitas vezes, sabendo o que é certo, nós escolhemos o errado. E depois nos arrependemos. Daí vem o sacramento da confissão. Todo penitente que se aproxima do sacerdote, ele pergunta: quais são os teus pecados? Esse e esse. Você está arrependido? E o penitente: de todo o meu coração. O sacerdote dá a penitência e a absolvição. Porque sabemos que era errado, mas muitas vezes não conseguimos dizer não às seduções do mal. Então o diabo nos tenta para nos mostrar que o pecado, ele age em nós. Terceiro, quem diz isso é Santo Afonso Maria de Ligório. O diabo nos tenta para mostrar que nós não somos suficientemente bons e para que nós tenhamos a humildade e a dependência de Deus. O diabo vos rodeia, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Uma ovelha, quando vê o lobo, ela treme de medo e ela corre para perto do pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Muitos de nós não. Brinca com o lobo, faz amizade com o lobo, quer viver como lobo, ouve as seduções do lobo, aí vem a tentação e nos dá uma bela rasteira para nos provar. Tenha humildade, seja dependente da graça de Deus. Quarto motivo, quem nos dá é Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. A tentação bate à nossa porta para que possamos orar mais. Quanto mais você se sente tentado pelo diabo, significa que você tem uma vida de oração e que você precisa rezar mais. E quinto dos motivos, no caso aqui, o último motivo, Deus permite que o diabo nos tente para que possamos conscientemente fazermos a opção por Deus. O pecado é o momento de optarmos pelas coisas de Deus. E aqui há um problema. Espero que não esteja com você esse problema. Pessoas que não veem pecado em nada, tentação em nada, diabo em nada. Esta é uma situação crítica. E quem está nessa situação, abra os teus olhos. Porque a pessoa que não vê nada de pecado, nada de tentação e nada de diabo, ela está vivendo as trevas interiores.
Então a pessoa que está na escuridão, ela enxerga o quê? Nada. Uma pessoa que está numa escuridão completa, ela enxerga o quê? Nada. Então a pessoa que está na escuridão espiritual, a escuridão do coração, a escuridão por dentro, a escuridão da fé, esta pessoa ela não consegue ver tentação em nada, pecado em nada, diabo em nada, porque ela está cega espiritualmente. Quando nós começamos a enxergar, nós começamos a ver que o mal, ele age. E ele age não apenas no mundo, mas ele age na sua vida. E cuidado, viu, meus irmãos? Se durante a sua vida você não bate de frente com o diabo, é porque você está indo na direção dele. Pessoas que vão à igreja e não vê pecado em nada, e não sente, padre, eu não sinto tentação nenhuma. A minha semana passa toda, eu não sinto tentação nenhuma. Meu filho, sua situação é grave, hein? Está com uma doença mortal aí e não sente nada. Eu não estou sentindo nada. É todo paralisado já pelo pecado, né? Então há um poema de Raniero Cantalamessa que fala sobre o enxergar da fé. Ele vai dizer que uma pessoa estava numa região de acampamento, de mata, na plena escuridão. Então ele não via absolutamente nada. Não havia luz, não havia lanterna, não havia fogo, não havia nada. Então ele ficou parado, esperando o nascer do sol. Aquela escuridão de não ver nada, ele começou pouco a pouco ver uma silhueta de uma montanha, muito escuro ainda, mas ele conseguiu ver. Insistiu na visão e a silhueta ficou mais delineada. À medida que o dia ia clareando, ele começou a ver árvores, ele começou a ver animais, ele começou a ver plantas, ele começou a ver um rio. Ainda tudo muito escuro, mas à medida que o sol foi nascendo, ele viu cores, formas, e ali, com toda a luz que lhe era permitida, ele conseguiu ver todo o lugar que ele estava. A pergunta é, aquele lugar, ele apareceu com a luz? Não, ele já estava ali nas trevas, mas como aquele homem não tinha luz, ele não conseguia ver nada. Foi o sol começar a nascer, e ele conseguiu ver tudo. Nesta quaresma, meus irmãos, nós precisamos pedir que o sol da fé nasça nos nossos corações. Nós precisamos pedir que a luz do Espírito Santo banhe os nossos olhos, para que você tenha discernimento, sabedoria, inteligência para discernir o bom do mal. A pior coisa, pior do que uma doença mortal, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a noção do pecado. A partir do momento que a pessoa não tem noção mais do pecado, na vida desta pessoa, o diabo deitará e rolará, conforme o ditado que nós gostamos de dizer: na vida de fulano, o diabo deita e rola. Cuidado, porque onde nasce o sol da fé, nós conseguimos ver a ação do mal. E essa luz que quer brilhar em nós, ela é plenamente a luz do divino Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso... Quando está escuro, a gente acende um fogo. O fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo purifica. É por isso, meus irmãos, que Jesus, sendo Jesus, ele não vai para o deserto desprotegido. Não, deixa eu enfrentar o diabo na cara limpa, deixa eu rolar com um bicho na poeira. Jesus não o fez assim. Jesus, ele foi batizado, ouviu a voz do Pai: este é o meu filho. A plenitude do Espírito vem sobre ele, e ele, cheio do Espírito, ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito. Aí o diabo aparece para tentá-lo. Repita comigo: antes do diabo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Meu filho, vá para um terreno de batalha sem arma, para você ver o que te acontece. Vá para uma luta onde o outro tem armas, sem arma, a sua derrota, ela é certa. Então o primeiro segredo de Jesus é que nós devemos ter uma alma e um coração cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da luz de Deus.
E a Bíblia vai dizer, cuidado, não apagueis o espírito, porque o espírito, ele pode ser apagado. Quando você vê as velas aqui do presbitério, tem aquelas duas lá em cima, essas duas do altar. Você vê que elas têm esse vidro aqui, isso é chamado de donzela. Por que ela tem isso? Não é só para ficar bonito não, porque fica bonito também. Mas é para que durante a celebração, esta chama não se apague. A chama é o Espírito Santo de Deus. E a donzela, esse vidro que está protegendo a chama, é a nossa fé. Eu posso ficar o dia todo. A chama nem balança, meu filho. A fé é a nossa proteção. Aquela pessoa que crê, ela professa que Jesus é o Senhor pela boca, vive as virtudes com o coração, como diz a segunda leitura, e ela consegue dizer não ao diabo. A fé nos blinda para não fracassarmos espiritualmente. Então todo dia, clame o Espírito Santo. E sempre que lembrar, diga, Senhor, eu creio, mas... aumenta a minha fé. Esse vidro, por mais bonito que seja, ele não é a prova de bala. Não é a prova de nada. Pegou um martelinho, ele quebra. Se der um tiro aqui, ele estilhaça. Mas se você pega um vidro e o prepara, e o tempera, você pode blindar aquele vidro. E há muitos carros que eles atiram, nenhum é ferido. A bala, o projétil, ele não consegue entrar. Ou seja, a gente pode ter em volta do nosso coração, do nosso espírito, um vidro bem fininho, que vai impedir apenas os ventos da descrença, ou você pode blindar o seu coração. Na quaresma, nós precisamos blindar a nossa espiritualidade, blindar a nossa vida. Porque não brinque, meus irmãos. Quem avisa, amigo é. Não brinque, porque o diabo está de olho em você e ele virá. Ele virá. Credo, padre, eu não vou dormir de medo. Não. Ele não virá na porta da sua casa com pata de boi, soltando fogo, chifre. Não, nada disso. Ele geralmente vem disfarçado de prazer. Geralmente é uma mentira que parece verdade. Geralmente é uma tentação gostosa. Geralmente é a concupiscência da carne, ou a concupiscência dos olhos, ou a concupiscência da vida. Primeira maneira que o diabo nos tenta, nas nossas carências. Cuidado com a sua carência. Eu não vou aqui entrar nos pormenores, mas nós podemos renomear o carnaval como a festa dos carentes. Pessoas carentes de afeto, de abraço, de beijo, de excesso, de riso. A carência fragiliza o ser humano. Uma pessoa carente, com um pegar de mão ou uma boa cafungada, a pessoa se entrega toda. Uma pessoa carente é uma pessoa afogando no lamaçal da própria alma, onde a pessoa se afogando e passa um jacaré, ele abraça achando que é toco. Está afogando, meu irmão, passou um crocodilo, abraça que é toco. É a carência. E o diabo está de olho nas nossas carências. Eu tenho as minhas, e você as suas. Então vigia nesta área, reza nesta área, jejua nesta área, ora nesta área. 4 horas da manhã, meu filho, santo terço, nesta área. E deixa o povo xingar. Eles xingaram que dá 1 milhão, eu desejo que vire 2. Temos que rezar, porque as nossas carências é uma brecha para o diabo agir. Ele olha para Jesus e ele sabe quem é Jesus. Ô meu filho, pensa com o padre aqui, Jesus que é o Filho de Deus. Quando Jesus, lá nos evangelhos, ele chega no lugar para expulsar o demônio, veja o que o diabo diz. Eu sei para que tu viestes para nos destruir. Eu sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus grita para ele, cala-te e sai dele. Jesus nem precisa, ele só fala, sai dele, e o diabo cai fora. O diabo no deserto sabia quem era Jesus. E sabendo quem era Jesus, ele não fugiu. O cara é sem vergonha. Investiu até no Filho de Deus e tentou o próprio Deus. Meus irmãos, se o diabo teve cara de tentar Jesus,
Imagina o que ele não está disposto a fazer com você. Então ele olha para Jesus e ele sabe, 40 dias que não come, é a carência dele. Ele está com fome. O diabo chega. Se és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Não duvido nada do diabo já estar com um pão na mão. Um pão quentinho, com manteiga mineira, com o nosso cafezinho, assim para Jesus, ó. Transforma, espera um minutinho só, engoli aqui. Tá bom, viu? Delícia. Transforma essa pedra em pão. Por que o diabo oferece para Jesus pão? Porque Jesus está com fome. Você tem fome de quê? O diabo vai te oferecer. Você tem fome de gente, ele vai colocar gente, mas gente para desgraçar a sua vida. Você tem fome de reconhecimento, ele vai te dar oportunidade. Você tem fome de fazer a maldade, ele vai mostrar como. Ele olha a fome que nós temos. Só que Jesus conhece a palavra. Se o diabo cita a Bíblia de maneira demoníaca, Jesus cita a Bíblia de maneira redentora. A Escritura também diz, não só de pão vive o homem. E o diabo vai para a segunda tentação. Leva Jesus e mostra ele os reinos do mundo, riqueza, poder. Eu te darei todo esse poder e toda essa glória. Eu não aguento, é demais. O diabo não sabe o lugar dele, né? Pessoa inconveniente é aquela que não sabe o lugar dela. O diabo é o primeiro. Eu te darei o poder e glória. Peraí, ele está oferecendo poder e glória para quem? Para aquele que é o Senhor de todo o poder e o detentor de toda a glória. Olha, ele é mentiroso. É mentiroso. Porque tudo isso foi entregue a mim. Meus irmãos, quando foi que Deus entregou o mundo para o diabo? Quando foi que Deus nos deu para o demônio? Mentiroso, safado, oportunista. Ele não recebeu nada, ele roubou. Aqueles reinos eram dele, não é porque foi dado, é porque foram usurpados. E como que o diabo pegou tudo isso? Levando o ser humano ao pecado. Quando você peca, você dá autoridade na tua vida e nas tuas coisas. Então ele vai pegar esses reinos para ele. Mas os reinos não são dele. Jesus entendeu muito bem a tentação do demônio. Se você se ajoelhar nos meus pés, eu te dou tudo isso de volta. Eu te dou o ser humano de volta. Sem cruz, sem sangue, sem dor. Você precisa uma coisa só: ajoelhar, me adorar. O diabo é carente, né? É o carente aí, doido para receber adoração. E tem gente bobo que ajoelha. E tem gente que para ter riquezas se ajoelha. E Jesus vai dizer, não. A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. O diabo perde a segunda tentação. Aí ele vai para a terceira, o cara é insistente. E ele diz, levou Jesus para o alto do pináculo, lá do templo de Jerusalém. Pula daqui, porque Deus deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardassem, e para que o teu pé não tropece em pedra alguma. Jesus poderia ter falado ao diabo, né? Já que você está citando Bíblia, não cita só o versículo decorado, continua citando o versículo de baixo. O diabo não é bobo nada, né? Que é o salmo que nós ouvimos, é esse salmo que ele cita para Jesus. É o Salmo 91. O diabo sabe salmo de cor. E ele vai falar o versículo 12, mas ele omite o versículo 13. Por que ele não falou o 13? Porque o 13 está falando dele. O que é o 12? Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Versículo 13. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás os leões. Essa aí o diabo não quer, né? Ele só quer a primeira parte. Te contar, não é mole não. Aí Jesus, olhando para o diabo, vai dizer, eu não vou pular daqui, porque eu não vou tentar a Deus. A palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vence a primeira, Jesus vence a segunda, Jesus vence a terceira tentação. Preste atenção, meus irmãos. O que havia entre o diabo e Jesus? Quem sabe? A tentação está acontecendo. O que havia entre o diabo e Jesus, e entre Jesus e o diabo? O que separava os dois?
Um de cada vez? Agora você vai aprender. Aí você vai ver que está claro aí. A palavra de Deus. Havia o diabo de um lado, Jesus do outro e a palavra no meio. A luta deles era na palavra. A tentação do diabo não é no soco, é mental. O terreno que o diabo mais nos tenta é a nossa mente. É aqui. E como que eu me convenço a dizer não às tentações do mal? Se eu conheço a palavra de Deus. O diabo cita a palavra de um lado, Jesus cita a palavra do outro. Então veja que citar palavra não é questão nenhuma que a gente é de Deus. Até o diabo cita a palavra. Mas é preciso ter o texto no contexto para que ele não vire pretexto de pecado. Por último, eu falei no início da minha pregação que o evangelho de hoje, ele tem que voltar à quarta-feira de cinzas. Lembram disso? Falei agora isso aí. E falei dos 3 exercícios quaresmais. Quais são? Jejum, oração e esmola. Repitam. Jejum, oração e esmola. Por que que eu pratico jejum? Para vencer a concupiscência da carne, que é a primeira tentação. Transforme pedra em pão. Por que orar mais na quaresma? Para que eu vença a segunda tentação e possa adorar somente a Deus. Por que da esmola? Para não querer apenas para mim, mas ofertar, dar, vencendo a terceira tentação, o reconhecimento. Meus irmãos, quando Jesus nos fala da oração, do jejum e da esmola, são as armas que nós temos para vencer as tentações do mal. Que não são apenas essas 3, mas essas 3 são as maiores que o ser humano enfrenta. A concupiscência da carne que busca o prazer é a primeira tentação. A concupiscência dos olhos que busca a riqueza e o apego aos bens materiais. E a terceira tentação, a concupiscência da vida ou soberba da vida que tenta a Deus e quer colocar Deus à prova. Como vencer a concupiscência da carne? Jejuando. Como vencer a concupiscência dos olhos, que são as riquezas? Doando a esmola. Como que eu venço a tentação de tentar a Deus? Na oração, para que eu possa adorá-lo e conhecer a palavra. Quaresma, nós precisamos ler mais a Bíblia, principalmente os evangelhos do dia da quaresma. De quarta-feira de cinzas até quinta-feira santa, ao meio-dia, meio da tarde, nós temos a quaresma. Vão estar 45 dias, para quem é curioso e contar. Mas a quaresma não são 40 dias? Como que está 45? Você vai tirar os domingos. Domingo, mesmo na quaresma, é a Páscoa semanal. Então nesses 40 dias, a igreja nos dá textos bíblicos que nos ajudam a conhecer o plano da salvação, para que eu tenha condições de vencer as tentações do mal. E como que termina o evangelho? Terminada a tentação, graças a Deus. Repita, terminada a tentação. Terminada a tentação. O nosso anjo da guarda fica com a gente 24 horas por dia, sim ou não? Sim. O diabo nos tenta 24 horas por dia? Só se for o seu. Só se você tem um demônio aí te tentando 24 horas por dia. Eu estou fora dessa. O diabo, o tentador, ele é oportunista. E ele vai nos tentar nos momentos de fragilidade. Então eu não tenho do meu lado um anjo da guarda e um diabo que me acompanha 20, onde eu vou ter um diabo, Deus que me livre. Quem me acompanha, meu filho, é o anjo da guarda, é o Espírito Santo de Deus. O diabo, ele fica na espreita. E quando é que ele vem? Na tentação. Se você vence a tentação, terminada a tentação, o diabo se afasta. Está na palavra? Terminado a tentação, o diabo se afastou. Surgiu a oportunidade, você venceu a tentação. Quem fica com a gente 24 horas por dia é um anjo da guarda. O diabo vem para nos tentar.
Só que aqui tem um segredo no texto e que a gente não pode brincar. O que a gente não pode dar para o diabo? Uma coisa só. Uma coisa só. Oportunidade. Se você não dá oportunidade, dificilmente ele vem. Então, se você está no estado de graça, rezando, confessando, lendo a palavra, evitando o pecado, procurando ter uma vida de santa, vivendo o temor a Deus, é claro que você vai ser tentado também. Mas com poucas oportunidades, você verá com clareza a tentação do mal. Não estou falando que eu sou santo não, está longe disso. Mas graças a Deus, não em todas as ocasiões, mas em muitas ocasiões, eu vejo com clareza o diabo agindo. Então eu, rapo fora. Porque no final, não vai dar certo. A gente vê como que a coisa vai sendo construída. Opa, isso aqui não vai terminar bem. Isso aqui não é coisa de Deus não, porque ele é oportunista. Então a gente não dá oportunidade. Permita-me um exemplo, porque pode ajudar vocês. Eu atendi há uns anos atrás um homem jovem, recém-casado, que tinha um bebezinho. E a mulher levou o bebezinho para o quarto, porque fica mais fácil dela cuidar do neném. Só que o neném chorava muito de madrugada. E o marido acordava muito cedo. Então isso foi uma brecha para que o marido fosse dormir no quarto ao lado, para que pudesse acordar descansado e pudesse trabalhar. Só que o isolamento do marido da mulher o levou ao sono? Não, o levou ao celular. Então ele me disse, ficava no celular até 2, 3 horas da manhã. Ele colocou o computador de trabalho no quarto. A tentação veio, o levou para páginas impróprias de madrugada, relação virtual, troca de imagens sexuais. E ele me procurou pedindo uma orientação, porque ele viu que isso não iria terminar bem. E não iria terminar bem. Eu disse para ele, eu tenho para você 2 sugestões, e não 3. Se fizer, volte para eu te orientar. Se não fizer, meu filho, sua alma, sua palma, vive isso aí. Você vai tirar o computador do quarto e vai pôr o computador na sala. Sala é lugar de trânsito. Dificilmente na sala você vai acessar páginas impróprias. Tem a sua mulher, tem esse nenenzinho, tem a mãe dela, que às vezes dorme lá para ajudá-la. Durante o dia tem a moça que limpa a casa. Então colocou o computador na sala, você está dificultando a oportunidade. Você não está dando oportunidade. Entrou no seu quarto para dormir, deixa o celular na mesa da sala e coloca um despertador para que você acorde cedo. Não dê brecha, não dê oportunidade. E o homem ouviu a orientação. Colocou o computador na sala, o celular na mesa, arrumou apenas um despertador. Pouco tempo depois, o neném já estava maiorzinho. Ele voltou para a cama da sua esposa e me contava a vitória dele. Padre, eu consegui vencer com custo o vício da internet e do celular. Claro que nesse espaço de tempo, algumas vezes eu voltei, mas foi diminuindo, até eu conseguir dizer não. O que ele fez? Ele tirou aquilo que lhe dava oportunidade. Claro que eu não vou contar quem é, e não é da nossa diocese, mas fui fazer um curso que tinha um padre comigo. E o padre, ele, quando não era ainda sacerdote, ele frequentou o AA. Tanto que o vinho que ele toma na missa tem que ser sem álcool. Ele é alcoólatra. E nós ficamos hospedados no hotel, estava para ir a pé em São Paulo para o nosso curso. Foi o Espírito Santo que me soprou na cabeça. Eu cheguei no meu quarto, ele foi para o quarto dele, combinamos tomar café às 7 da manhã, o curso começava às 8. A hora que eu chego no meu quarto, já estava de pijama, me deu sede. A hora que eu abro o frigobar, o que tem no frigobar? Heineken, vodka. Para mim aquilo ali é nada, porque eu não bebo, eu queria água. Na hora veio na minha cabeça o quê? A oportunidade que o diabo queria para tentar o padre na fraqueza dele, que era o álcool. Um irmãozinho que está anos sem beber. Eu não pensei 2 vezes. Já era quase meia-noite. Fui lá, bati na porta, demorou a abrir, bati de novo, demorou a abrir. Falei, meu Deus, bebeu. Fui de pijama e chinelo de dedo lá na portaria. E falei, eu que me conheço, eu não ia dormir. Falei, o cara, liga para esse quarto aqui para mim. É um amigo meu que está lá. Aí ele atendeu. Eu falei, é só falar com ele que o Padre Cristo está indo lá agora para ele abrir a porta para mim.
Aí tá bom. Aí eu cheguei, estava lá parado. O que aconteceu? Falei, meu filho, você abriu o frigobar? Ele falou assim, não. Falei, graças a Deus. A tua fraqueza está aí, meu irmão. Deixa eu tirar essas coisas. Não, pai. Eu falei, olha, eu sei que tem anos que você não bebe, mas não dá oportunidade não. Não dá oportunidade não, porque o bicho é astuto. Eu que o diga, o bicho é astuto. Ele me ajudou a levar para o meu frigobar aquela cerveja, que deixou lá suco, água, e ficou muito grato. Aí na saída queria que eu pagasse tudo. Falei, não bebi nada não, meu filho. Não, a gente chegou lá no frigobar, bebeu tudo. Falei, não, está no meu frigobar. Aí demorou lá o check-out, mas eles acharam, voltou. Ou seja, entende? Sim ou não? Olha para a sua vida agora. Qual é a oportunidade que o diabo precisa para fazer você pecar, rompendo a sua amizade com Deus? Feche os seus olhos um instante. Nós estamos dentro de uma missa. Você que está em casa, ore conosco neste momento. Terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Tudo que o diabo quer é uma oportunidade para destruir o seu casamento, para atrapalhar a sua família, para atrapalhar o seu namoro, para destruir as suas amizades, para acabar com a sua saúde, para colocar o seu nome na lama. Reconheça agora na sua vida quais são as brechas que você tem deixado aberta, que eu tenho deixado aberta, para que o diabo possa me tentar. Quais são as oportunidades que nós estamos dando ao mal, para que ele nos faça mal? Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Não há dor maior que pecar. A pior dor que o ser humano pode sentir é o pecado, porque ele rompe a nossa amizade com Deus. Em minhas dores, ó Senhor, no momento das minhas tentações, naqueles momentos que o diabo aproveita as oportunidades que eu dou a ele, nesses momentos, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas tentações, ó Santíssima Virgem Maria, permanecei junto de mim. Nas sugestões que o diabo sopra no meu ouvido e no meu coração, ó meu zeloso anjo da guarda, guardai-me e permanecei junto de mim. Dá-nos a graça, Senhor, de neste tempo quaresmal, dá-nos a graça de construirmos a nossa habitação no Teu coração, que é o meu abrigo, o abrigo do Altíssimo. Eu que quero viver à sombra do Senhor Onipotente. Quando o diabo vier me tentar, eu direi: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. E pela minha fé, e pelo Espírito Santo que habita em mim, eu direi não às tentações. Nenhum mal há de chegar perto de mim, nem a desgraça baterá à minha porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos me guardarem. Em silêncio, mas repita isso no seu coração agora: nenhum mal há de chegar perto de mim, nenhum mal há de chegar perto da minha família, nenhuma desgraça baterá à minha porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos.
O Senhor deu uma ordem ao meu anjo da guarda para que em todos os caminhos Ele me guarde, me proteja, me guie. O meu anjo da guarda, Ele me levará em suas mãos para que o meu pé não se fira em nenhuma pedra. Pelo poder de Deus, eu passarei por sobre cobras, serpentes, leões e outras feras. Eu passarei por cima das tentações do mal e não pecarei. Porque eu confio a minha vida a Deus, eu confio a minha família a Deus, e o Senhor haverá de me livrar no momento da tentação. Não há tentação superior à minha força, mas com a tentação o Senhor me dará força para vencê-la. O Senhor me conhece e Ele haverá de me proteger. Quando eu invocar o seu nome, Ele vai me ouvir, Ele vai me atender, e a meu lado Ele estará em minhas dores. Ao meu lado Ele estará em minhas dores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que neste tempo da quaresma, meus irmãos, nós possamos conhecer a palavra de Deus. Não se esqueçam do que vocês ouviram aqui esta noite. Entre Jesus e o diabo havia a palavra. Entre nós e Ele, coloquemos a palavra, porque pela Sagrada Escritura que venceremos todo o mal e seremos revestidos do poder que vem do alto. O diabo é bem inofensivo para aqueles que são amigos de Deus na terra e um dia serão amigos de Deus no céu. Que Nossa Senhora nos ajude na travessia deste deserto quaresmal, para que na Páscoa do Senhor cantemos também a nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.